Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto. E eu sou a Tayana. Hoje temos mais um papo feito, mais uma conversa com uma convidada. Ela já esteve aqui muito pouquinho lá no primeiro episódio do podcast, conversando um pouco com a gente. Primórdios do Nós da Nutrição. Quem quiser ouvir, ele foi em agosto de 2019. E ela esteve lá com um áudio, então, que ela participou. E agora ela volta para o Nós da Nutrição. Mari, bem-vinda, te apresenta para o pessoal. Olá. Então, eu sou Mariana. Quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz pela lembrança, né? Pela ter participado lá na primeira vez, lá no primeiro episódio, né? Ter contribuir um pouco. E agora de novo, então eu fiquei muito feliz com essa lembrança. Então, muito obrigada, né? Uma satisfação estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Então, eu sou nutricionista, formada pela URGS, que foi onde os nossos caminhos se encontraram, né? Morei alguns anos em Porto Alegre, mas hoje estou morando no Rio de Janeiro. Concluí agora a residência em Saúde da Família pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E recentemente, na verdade, sexta-feira, tive o resultado de que serei mestranda em saúde coletiva. Ah, parabéns! Que maravilha! Em primeira mão. Parabéns, Mari. Foi sexta-feira que saiu o resultado, né? E na Universidade Federal Fluminense, que também é aqui no Rio, só que em Niterói, né? Então, vou estar na Nossa! Que delícia, estourou abriu uma cervejinha, fez aquela festa. Já comemorei. Isso aí. Na linha de pesquisa de cuidado em saúde, teoria e praxis, né? E porque tem um pouco a ver com a minha trajetória também da própria residência, né? Aqui na ENSP. A residência, então, ela é multiprofissional, né? Vou contextualizar um pouco para saber também do porquê que eu vou trazer algumas coisas ligadas à segurança alimentar e nutricional hoje para a gente conversar. Tem muito a ver com esse processo da residência, né? A residência dura 2 anos e foi muito diferente um ano do outro. Começou em 2019, como qualquer outra especialização, como qualquer outro lugar, né? Nosso trabalho na atenção básica. Eu ficava alocada numa unidade básica de saúde, numa favela da Zona Norte aqui do Rio, Jacarezinho. Então, assim como eu tinha outros campos, mas o meu campo era esse, né, numa equipe multiprofissional, com farmacêutica, dentista, psicóloga, enfermeira, professora de educação física, assistente social e eu nutricionista. Todos da residência. Todos da residência. Do programa da residência. Isso, E aí o nosso preceptor era um enfermeiro. Então a gente ficava lá. E aí 2019 foi um ano muito bacana, assim, da gente conhecer o território, eu conhecer a cidade toda, que para mim foi muito diferente, mas conhecer o território e todas as questões envolvendo a saúde pública, a atenção básica, o trabalho do NASF e muitas coisas que faziam sentido para a gente estar ali, né? A grupalidade, os grupos, as consultas compartilhadas, o matriciamento, os trabalhadores do NASF, enfim. E aí 2020 foi um ano que nos atropelou, foi praticamente outra residência, porque vem a pandemia, a partir de março de 2020, né, e atravessa tudo, assim, para os atendimentos, param todos os grupos, o cuidado que antes, na grupalidade, que ele é coletivo, agora o cuidado da coletividade é de outra forma, né, partindo do isolamento, enfim. E aí foi muito diferente a gente não ter os grupos, né? Não ter aquelas pessoas que a gente estava muito acostumada a estar junto. O acesso às unidades de saúde ficou restrito, ficando, né, um atendimento específico para Covid e algumas comorbidades e tuberculose, pré-natal, mas o acesso foi mais restrito no início, né? Ô Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. E vocês em algum momento ficaram trabalhando no modo teletrabalho ou desde o início vocês trabalharam nas unidades de saúde, assim? A gente ficou por 2 semanas em casa, logo no início, assim, foi lá
acho que abril, se eu não me engano. Porque... Naquelas primeiras semanas, né, que a gente vai entendendo como é que ia acontecer as coisas. Exatamente, porque ninguém estava entendendo nada, né? Era uma coisa muito louca e no início parecia que estava distante da gente. Por mais que a gente estivesse numa unidade de saúde, ainda estava muito em outros bairros, não ainda na Zona Norte, né? Então, parecia um pouquinho distante, assim, aí até se entender, vir equipamento de segurança, os EPIs adequados para todo mundo, porque no início também não tinha isso, né? Máscara é só para os trabalhadores que estão direto, o capote é só para quem vai fazer não sei o quê, quem vai fazer o suave, ou vai fazer o teste rápido. E no início, até se entender isso, a gente ficou 2 semanas em casa, a Fiocruz e a ENSP, né, ia nos dar os EPIs, algumas coisas assim, lidar com a clínica, mas só, depois a gente ficou normalmente, assim, só as aulas que deixaram de ser presenciais e a gente passou a ter aula online. Mas o trabalho de campo nunca parou. Nunca parou mesmo. E até é importante dizer que continua, os residentes ainda estão, né? Agora está tendo, inclusive, atraso nas bolsas das residências em saúde, e são os residentes que também estão na linha de frente, não só da atenção básica, mas de hospital, enfim, né? E estão com atraso de bolsa pelo Ministério da Saúde. E estão aí, são trabalhadores, né? E é uma força de trabalho que está aí desde sempre e nunca parou. É verdade. E logo que vocês voltaram, assim, depois dessas 2 semanas, deve ter mudado muito a rotina de vocês, né? Completamente. Mesmo as nutris, assim. Como é que foi, assim, as principais mudanças e as rotinas, como é que ficaram? No início, as agendas pararam. Primeiro, os grupos, né? Eu facilitava 2 grupos. Um que era o Bem Viver, que é um grupo muito bacana, era eu. Outra nutricionista, uma farmacêutica e uma assistente social, minhas colegas, né, da residência. E a gente tinha um grupo que se chamava Bem Viver, onde a gente trabalhava várias questões ligadas à alimentação. Desde onde vem a comida, como é que ela chega para nós, como é que ela está disponível para a gente comer, renda, programa de transferência de renda, trabalho, lazer, como é que a gente está vivendo aqui nesse território, quais as opções, o mapeamento do território. Era um grupo excelente, assim, e que na pandemia ele teve que parar, né? Um outro grupo também das práticas integrativas e complementares, que é um grupo muito cheio, ia pelo menos 60 usuários no grupo. Ah, que maravilha, esse número. E teve que parar. Então essas, para mim, foram as maiores dificuldades, assim, do grupo, né? Que pra gente fazia muito sentido estar ali. E também as agendas pararam, a gente não ficou sem atender, mesmo com consulta compartilhada, interconsulta com a equipe mínima, a gente ficou um tempo sem fazer. A gente ficou totalmente alocada nas questões do coronavírus, indo para a porta de entrada da unidade, fazendo a orientação, no teleatendimento também, no telemonitoramento, porque cada pessoa que vinha para o atendimento da unidade tinha que estar no sistema e a gente tinha que monitorar a distância. Então, a gente tinha uma escala, né? E o pessoal ia trocando. Então, a gente tinha planilha e ia ligando para fazer esse acompanhamento à distância, se a pessoa estava bem, não estava, se tinha que voltar para a unidade ou não, e fazer essa orientação. Então, foi outra coisa muito diferente também que a gente passou a fazer e ainda está sendo feito, né? Que é esse telemonitoramento para mapear, né? Ter noção de quantas pessoas foram atendidas, conhecer a população também, né? Quanto do total de moradores daquele território, quantos a gente atendeu ali na clínica e fazer esse cuidado à distância. Até que agora as coisas começaram a voltar um pouco, assim, né? Os atendimentos de hipertensos, diabéticos, enfim, pré-natal nunca parou, TB também não, mas mudou tudo. Eu acho assim que foram praticamente duas residências, parece, um ano de um jeito e o ano seguinte completamente diferente. E tu já finalizou, Mari? Sim, acabou na última semana de fevereiro. 28 de fevereiro encerramos, né? Encerramos com a apresentação do nosso TCR. Me bateu a curiosidade aqui, Mari. O teu TCR, ele foi sobre o quê? Sobre segurança alimentar e nutricional no Jacarezinho no contexto pandêmico, né? A gente fez um relato de experiência, porque até isso mudou. Como tem algumas regras, né? Assim como todo trabalho de conclusão, tem regras. Só que com a pandemia a gente não tinha como fazer
pesquisa ou pesquisação, fazer algum tipo de intervenção, porque a gente não podia trazer os usuários para dentro do ambiente que é possivelmente contaminado, né? Sim. Então, a gente fez um relato de experiência das coisas que a gente viveu durante esse período na pandemia. Por exemplo, as ações de distribuição de cestas básicas que foram feitas e planejadas por coletivos do próprio território. Então, nós da saúde, a gente entrou fazendo, junto com os agentes comunitários de saúde, o mapeamento, né, dessas famílias. Bom, a gente sabe que tem muita gente que tá precisando e que está sem o que comer. Ainda assim, quem está precisando mais, quem pode esperar um pouquinho mais e quem não pode, né? Então, as ACS, as agentes fizeram esse mapeamento e a gente foi no apoio, né, de pensar educação em saúde, fazer roda de conversa quando as pessoas iam buscar as cestas. A gente falou da importância da máscara, a importância do álcool, né, lavar a mão, que não tem medicamento, na época também não tinha vacina. Então, como é que a gente faz para minimizar e se proteger? Porque é o que tem, né? Então, a gente fez o nosso trabalho, então, do TCE. A gente falou de segurança alimentar e nutricional, porque os coletivos, né, não só de Jacarezinho, mas em várias comunidades e favelas do Rio de Janeiro, foram os que estavam na frente, né, de fazer esse papel das suas comunidades, das famílias desses lugares não passarem fome, de mitigar a insegurança alimentar. Então, e aí a gente foi nesse apoio, e aí a gente discutiu tudo que atravessava o conceito de segurança alimentar e nutricional, né, que aí a gente fez todo um resgate histórico das políticas, a gente discutiu o papel do sistema capitalista, né, do sistema agroalimentar nas nossas escolhas, que na verdade a gente não tem, o mercado nos dá isso e a gente faz dentro do que dá. A importância dos coletivos, a importância da atenção básica nesse processo, né, nos determinantes e condicionantes de saúde, a importância das políticas de transferência de renda nesse período, não só nesse período, né, a importância delas como sempre foi, também a questão da saúde mental nesse período de pandemia e o quanto isso também vai influenciar na alimentação e no processo de saúde e doença, né, nas escolhas, e também a questão dos ultraprocessados nesse processo, né, que tem a ver com isso, quer dizer, que é tudo interligado, né? Então, quando a gente vê o aumento da cesta básica e a gente vê quais os alimentos que aumentaram seus valores, a gente vê que são os alimentos básicos, né, arroz, feijão, a carne bovina, batata, e aí a gente vê qual que é a alternativa que o mercado dá. Ultraprocessado. Ultraprocessado, que é o mais barato, né? Entre aspas também, apesar dele ter tido um aumento, não se compara com a cesta básica, assim, no fim das contas, com o leite, com o arroz, né, com óleo, com a carne. Mari, eu queria aproveitar que a gente está entrando no assunto, assim, porque a gente tem ouvintes nutricionistas que sabem muito bem do que a gente está falando, mas a gente também tem ouvintes que não são. Então, para quem não está ouvindo, o que é o conceito de segurança alimentar e nutricional? Que pode ter gente que entende diferente do que a gente está querendo trazer. Então, começar por isso para também nivelar aí quem está meio perdido o que é isso, né? O que é a segurança para entender também a insegurança. É uma boa. Né? Por que alimento ultraprocessado tem a ver com isso, por exemplo, né? Isso, boa. Bom, então, o conceito de segurança alimentar e nutricional é um conceito brasileiro, né? É um conceito que é nosso, que é brasileiro, e ele foi fundamentado, né, pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que é de setembro de 2006. E aí a lei diz que a segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Isso é o que diz na lei. E que é isso que a gente está falando, né? A gente tem acesso a alimento, primeiro tem acesso, mas também tem acesso a que alimento? A gente quer comida, mas a gente quer comida de qualidade, não é qualquer coisa. E aí a insegurança alimentar e nutricional é justamente quando a gente não tem esse acesso, quando isso não vai acontecer, né? E ela tem alguns níveis também, que até o IBGE
nessa última pesquisa que eles fizeram na escala brasileira de insegurança alimentar, eles dividem em 4 níveis, assim, quando fizeram a pesquisa, né? Mas é isso. Acho que é importante mesmo a gente frisar. Perfeito. Né? Porque por isso que a gente está falando, né? Por exemplo, o aumento de compra dos alimentos ultraprocessados tem a ver com a qualidade do produto, da alimentação. Então, por isso que isso também tem a ver com insegurança alimentar, não é só a falta de acesso à alimentação. Então, o isolamento social, óbvio que ele é importante, né? Porque a forma com que a gente tem de se proteger e estar minimamente reservado e estar se protegendo. Só que, ao mesmo tempo, são práticas que não são para todos. Né? A classe trabalhadora, o que é essa trabalhadora hoje no Brasil? Então, a gente pensar sobre isso um pouco. No território que eu estava na residência, boa parte das pessoas são trabalhadoras que não têm nenhum empregatício formal, ou são autônomas, né? A pessoa sai para trabalhar para ganhar o dia. Então, como a gente faz isolamento social para essas pessoas? E aí que está a questão, né, também, que entra como parte da insegurança alimentar. Porque se eu não posso estar recluso e me proteger, eu tenho que sair, pegar o transporte público lotado para ganhar o dia, ou, né, salário, ou o trabalhador que é trabalhador formal, que tem, né, acesso ao salário tradicional, ganha salário mínimo. O Jazz, que eles fazem a pesquisa nacional de cesta básica, é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Eles fazem a pesquisa nacional de cesta básica e eles publicaram em fevereiro agora de 2021 alguns dados, né? Por exemplo, pensando no trabalhador que ganhou um salário mínimo, eles fizeram um cálculo e mostram que pelo menos 54,23% da renda desse trabalhador vai para o consumo da cesta básica. Então, é mais da metade do salário mínimo. E aí tem as cestas básicas mais caras, né, do Brasil. Então, em primeiro lugar está Florianópolis, com 639 e alguns centavos. Depois vem São Paulo. Porto Alegre, em terceiro lugar, com R$ 623,27. E o Rio, em quarto lugar, também nessa faixa de 620 e poucos, né? Então, pensa no salário mínimo, né, que tem em torno de um pouco mais de R$1.000, mais de 50% da sua renda vai em consumo da cesta básica. E aí era quando a gente falava disso, da questão dos alimentos ultraprocessados. Bom, se aqueles alimentos que a gente incentiva, né, que a população coma, se alimente, que são de maior qualidade, que são os alimentos básicos, o arroz e feijão, a batata, se eles sobem muito, a alternativa que o mercado tem nos dado são os alimentos ultraprocessados, que é esses que vêm em pacote, né, que vêm cheio de aditivos químicos, que vêm com né, refinados, enfim, com outros aditivos, que às vezes a gente não consegue ver o rótulo, porque são palavras que são muito difíceis, que eles são de baixo custo, né? Então, é muito complicado, assim, a renda faz parte importante, né, de garantir a segurança alimentar das pessoas, minimamente. Ô Mari, sabe que tu falando assim, cara, eu fiquei pensando, porque quando a gente ingressou nessa jornada de pandemia, assim, de uma maneira mais aguda aqui no Brasil, é que nem tu falou, a gente teve 2 momentos, assim, a gente teve um momento de descoberta ali, que a gente tava vendo como é que a coisa ia ser, e a gente foi evoluindo, a gente foi amadurecendo nossas reflexões sobre como os processos deveriam ser. Então tem essa questão mais higienista, né, que olha para a pandemia enquanto um processo único e exclusivamente de isolamento, de controle de massas, etc., para evitar a dispersão do vírus. Isso é uma questão biológica, assim, não tem muito o que fazer. Só que tem toda essa questão econômico, social, política por trás, que é um eixo que no Brasil atualmente a gente não tem o menor controle. É como se fosse um grande caldeirão de várias coisas acontecendo. E daí, por falta de estrutura, de um planejamento central, assim, do governo federal principalmente, as pessoas estão à deriva, e daí os estados, cada um se vira do jeito que pode, os municípios também.
E isso impacta diretamente nessas questões, assim, de estrutura econômica das famílias, no fim das contas, né? E daí a gente fica pensando, assim, eu logo que começou isso daí, eu pensei, não, as pessoas realmente têm que ficar em casa e tal. Às vezes tu percebe por uma coisa que é íntima, um negócio que era do teu dia a dia, ou enfim, que seja, que realmente as pessoas não têm como não se deslocar para trabalhar, não tem como não. A economia, ela precisa, de certa forma, se movimentar, porque se ela não se movimenta, as pessoas estão dando seu jeito, sabe? Porque tu falou, as pessoas trabalham de dia para comer de noite. É basicamente, todo mundo tá num grande processo de precarização. E como teve muita empresa que fechou, também teve muito emprego perdido e não tem aumentado os empregos até agora. E a gente já tá mais um ano de pandemia, né? Então, uma das soluções do nosso governo foi fazer o auxílio emergencial, né? Que muita gente utilizou. E aí eu estava vendo uma pesquisa que também fala sobre segurança alimentar, que foi feita pela Universidade Livre de Berlim com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Universidade de Brasília, que trouxe vários dados, depois eu posso falar melhor deles, mas já engatando nesse assunto assim de tentativas de auxílios criados, enfim. Esse trabalho em específico, esse estudo, trouxe que 63% dos domicílios entrevistados declararam ter utilizado o auxílio emergencial em 2020 para comprar alimento, por falta de alimento. E aí agora, isso em 2020, né? E aí agora, com o fim do benefício, com esse retorno, mas com valores bem baixos e tal, essa preocupação aumenta, porque vai piorar. Se eles não têm o auxílio emergencial para compra de alimentos em 2021, ou o valor que foi dado ano passado, como que agora vai acontecer em 2021? A chance é de que tudo piore nesse sentido. A gente percebe que já era evidente ali no Bolsa Família, né? Que é o papel da mulher, o papel da mãe, da mulher na família, enquanto uma força motriz para enfrentamento de crises, etc e tal. E daí tu falou dessa iniciativa aí, tá? Eu lembrei de novo, acho que é a segunda vez que a gente está trazendo aqui do Nós da Nutrição. E agora talvez com muito mais embasamento, porque talvez a Mari conheça, saiba alguma coisa, do Mães da Favela, que é um projeto de distribuição de renda, que nem tu falou, né, Mari? Que as pessoas dentro das comunidades, elas estão dando seus jeitos, assim, porque afinal de contas elas não podem ficar paradas, porque não existe essa opção. Porque esses 900 pila, 1.000 e poucos, 1.050 reais aí, do salário mínimo, eles não compreendem nem a cesta básica, porque se tu tem 4 crianças em casa, ou daqui a pouco a mãe, que não pode mais trabalhar por várias questões de doenças crônicas, ou um pai, ou um parente, ou um irmão, ou um filho, que está em uma situação de vulnerabilidade porque perdeu o emprego, ou qualquer coisa assim, esse dinheiro de ti, que é o único assalariado, ele não vai ter condições de conseguir suprir as necessidades mínimas nutricionais, e sem falar em outras necessidades que as pessoas têm, por exemplo, medicamento, enfim, né? Essa é uma questão. Aluguel, gás, a gente está vendo agora essa questão do gás, que é um absurdo a gente observar que existem reportagens que romantizem a questão do uso do fogão a lenha enquanto um utensílio doméstico, sabe? Neste momento, isso não é uma coisa romântica, isso é uma questão de precariedade. As pessoas não utilizam a lenha adequada para cozinhar, elas utilizam lenha de entulho. É a lenha que tem, ela não vai gastar, sei lá, 30 pila para comprar uns matos lá. Não, ela vai pegar a lenha que tem, a lenha que ela consegue. Então, isso já é uma questão de saúde pública. Ela está se expondo a gases tóxicos, no mínimo. Além de que é uma tripla, quádrupla jornada de trabalho. Ela tem que começar a cozinhar muito mais cedo. Exatamente. E atrelado a isso, a gente teve também, a gente já falou dessa notícia aqui, acho que mais de uma vez, a gente teve aumento do valor de algumas coisas, né? De umas coisas básicas, como arroz e carne, por exemplo, que faz parte do básico da alimentação dos brasileiros, né? Até da nossa cultura, enfim. Então, junto a isso, com o aumento que a gente teve do arroz, carne, entre outros alimentos, esse estudo que eu falei, por exemplo, mostrou essa piora de qualidade que a gente falou antes. Então, o estudo mostrou que teve uma queda superior de 40% no consumo de carne, frutas e queijos, os alimentos mais essenciais, e 36% no de hortaliças e legumes. Sim. Então, na base. Por isso que a gente falou antes que aumenta o consumo de ultraprocessados, porque se essas coisas aumentam o valor e as pessoas têm menos renda, perdem emprego, enfim,
consequentemente, isso vai ser uma consequência óbvia, né? E a gente está conseguindo enxergar graças a esses estudos em números. Mas que esse caminho ia ser percorrido, a gente já meio que esperava, vendo essas notícias todas, né? E já vinha vindo, né, de antes, assim, essa pesquisa da POF, a pesquisa de orçamentos familiares, que foi publicada em setembro de 2020, é referente aos anos de 2017 e 2018. Então, já antes da pandemia, né? Então, já tinha dados, por exemplo, que na época, né, de 209 milhões de brasileiros, desses 10,3 milhões de pessoas viviam em domicílios com privação severa de alimentos. Então, e desse número todo, pelo menos metade era chefiados por mulheres. Então, ainda tem isso, tem o fator da classe, tem o fator de gênero e também o fator da raça. Porque se a gente pensar, né, quais são os bairros, né, as favelas, que a população que historicamente é lançada pelas periferias é a população negra. Então, aí, que é o que vem acontecendo. Já vinha, acho que a pandemia só está escancarando isso, né? E que acho que a gente pode, que hoje em dia, a gente chama Exatamente. Que é isso, é o Estado determinando quem deve morrer e quem pode viver. Nada mais é que isso. E aí, de uma forma muito cruel, porque sem o saneamento básico, que já nunca teve, a falta, por exemplo, do poste de luz, dependendo da localidade que mora, não tem um poste adequado, né, de segurança. Então, é o preço do gás que está mais alto, é a falta de emprego que também não tem. Então, quais os territórios e quais corpos que estão sendo controlados? Quais que são permitidos viver e os que devem morrer? E é isso que a gente vive, assim, vive hoje. Então, essa da POF já mostra. Lá em 2017 e 2018, a insegurança alimentar já estava aumentando, né? E a POF, ela utilizou pela primeira vez as perguntas da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional. Ela usa uns 8 itens, mais ou menos, assim, para fazendo a pesquisa, liga para a pessoa, né? E vai fazendo as perguntas desde que se tiveram preocupação com os alimentos, se os alimentos acabassem, se os alimentos de fato acabaram, alimentos, poucos tipos de alimentos que tinham, se já deixou de fazer alguma refeição, comeu menos do que achava que devia, se sentiu fome ou não comeu naquele dia, se fez apenas uma refeição no dia ou ficou o dia inteiro sem comer, e também leva em consideração as menores de 18 anos e crianças. E aí, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional também utilizando dessa escala, né, e fazendo essa comparação, não uma comparação, mas utilizando dessa escala do IBGE, porque já é uma coisa validada, foi monitorar, né, de setembro a dezembro de 2020, os níveis de segurança e insegurança alimentar dos domicílios do Brasil todo, nesse cenário pandêmico. Então, foi uma pesquisa nacional, mantendo esses mesmos critérios, né? E aí, alguns resultados, assim, que dos 211 milhões de brasileiros, pelo menos 116 milhões de pessoas conviveram com algum tipo de insegurança alimentar e nutricional. E desse valor, 43,4 milhões de brasileiros não tinham comida e 19 milhões passando fome. Então, isso é de 2020. Então, já vem vindo, né? É uma sequência de fatores que a gente vem vivendo. E aí, é isso, a importância dos programas de transferência de renda para garantir, né? Para mitigar a insegurança alimentar e nutricional, porque não é garantia também que as pessoas não vão passar fome, porque, como a gente falou antes, do preço da cesta básica, o auxílio emergencial, por exemplo, o valor é menor. Sabe, pensando assim, quando tu fala que essas coisas, elas já vêm vindo, daí a gente começa a pensar no cenário político, do que veio acontecendo, etc. A gente teve uma crise ali no governo Lula, no finalzinho, a famosa marolinha que ele falou, e daí depois do golpe da presidenta Dilma, a gente teve a reforma trabalhista, que aí sim eu acho que se escancarou o quanto que o cenário político, ele trabalha em prol de alguns lobbies em detrimento da força de trabalho das pessoas, né? Que é essa questão da necropolítica mesmo. Que alguns setores, eles estão escancaradamente olhando para as pessoas como
palitos de fósforo que eles vão riscando e vão usando para queimar como combustível para produzir mais renda e concentrar mais renda, de certa forma. E a questão da distribuição de renda, tem uma economista, que é a Mônica de Bolle, que ela fala bastante sobre a necessidade de uma política governamental para a distribuição de renda entre a população, assim, porque não existe dentro do sistema econômico saudável, pelo menos não hoje, uma forma de conseguir garantir que todas as pessoas elas tenham acesso ao mínimo suficiente para sobreviver, sabe? Por exemplo, as pessoas adoram falar muito dos Estados Unidos, que é um lugar excelente, etc. Só que daí tu pega e tu começa a analisar com alguns critérios de seriedade, e comparar com outras nações, outros países, e a gente percebe que eles têm várias questões periféricas super importantes com relação à segurança alimentar e nutricional, não só periféricas, mas nacionais, como, por exemplo, o grande avanço dos industrializados e ultraprocessados, no caso. E também tem outras questões relacionadas a abuso de fármacos e a falta de um sistema para a sociedade de saúde, né? Um sistema acessível, universal. né? Exatamente. Então, assim, tu começa a pensar, tá, mas que modelo é esse que eles têm que é tão idolatrado? É um modelo extremamente voraz, capital, que utiliza as pessoas para gerar mais capital, que é uma das coisas que meio que tu foi observando, que foi acontecendo no Brasil aqui para nós, né? E hoje a gente está observando que com a crise da pandemia, né, é uma crise dentro da crise. A gente tem um processo de agudização das coisas que antes já estavam ali, elas só se tornaram mais latentes. E aí, as alternativas, eu acho que é a própria população que dá conta, né? É a sociedade civil, é nós por nós, que vai se protegendo e se aliando mesmo, né? Então, aqui no Rio, as experiências que eu pude estar acompanhando junto, né, foram dos coletivos de favelas, de todo o município, inclusive da Baixada também, de mitigar a insegurança alimentar, né? Conseguir fazer parcerias e doações para garantir o mínimo, né? Que são as cestas básicas e os kits de produtos de higiene. Então, tinha água sanitária, álcool, detergente, sabão, sabonete, além da cesta básica, né? Com arroz, feijão, farinha, macarrão, sardinha, óleo, soja, enfim. E aí são essas pessoas que se auto-organizando e um coletivo ajudando os outros, né? Também quando não falta uma coisa, então se cria rede. Se cria rede. No Jacarezinho foi muito bacana essa parceria que a gente fez, né, com a saúde, que não foi em todos os lugares que isso foi possível. Foi muito desse território, assim, do mapeamento. O pessoal da Rocinha conseguiu fazer também uma parceria muito legal com a Unidade Básica de Saúde lá, para o mapeamento das famílias que estão em maior vulnerabilidade naquele momento. E é dessa forma que garantiu para muitas, muitas, muitas famílias o mínimo, assim, né? Que é o que o Estado não está fazendo, não fez, continua não fazendo, e a população dando conta disso, para não morrer. Exato. Foi um combo. E é uma parada assim que tu percebe que não existe a menor vontade do Estado em apurar isso, sabe? Porque a gente comentou, o governo lançou o pacote emergencial ali do auxílio emergencial, né? O governo lançou o auxílio emergencial, tá? Mas não foi bem o governo, teve toda uma jogada política por cima disso, que o governo em si, né, a base do governo, o executivo em si, ele não queria. Era evidente que não queria. E por questões ali parlamentares, meio que saiu uma coisa, daí o governo disse que seria muito menos do que o valor inicial do ano passado, que seria em torno de R$200 na época, e os parlamentares de novo, os senadores, eu não lembro, é que acabaram tocando R$600 para indivíduos homens e autônomos, e acho que 800 ou 1.200 para mães de família, alguma coisa assim, não lembro direito o valor, mas isso demonstra assim, o quanto que não existe... na verdade é o perfil do atual governo, assim, a gente deu um grande azar de ter elegido o governo atual. Exato. E o grande azar de ter o governo atual neste momento, que já é um grande azar mundial, né? Então a gente pegou duas coisas que, por um lado, assim, por mais que isso pareça estranho,
isso também deixou latente o quanto essa não é a via, sabe? A gente tem uma grande massa inerte política dentro do contexto social do Brasil que talvez tenha percebido que esse não é um caminho para grande parte da população, sabe? Grande parte da população não votou na eleição passada e tá aí o que tem, sabe? Consequentemente. Isso é importante falar em 2021, né? Porque 2022 terá novamente esse momento de conscientização de voto e, enfim, de tentativa de mudança. E assim, não teve nenhum episódio até agora. E olha que a gente já falou sobre temas bem diversos que a gente não tocou no assunto em segurança alimentar. Acho que talvez só os episódios dos projetos que nós temos, que são as narrações, etc e tal. A gente já teve até mesmo um projeto que foi gravado muito antes, o iniciozinho da pandemia, que ele foi, assim, muito bacana, ele já lançou, que foi o projeto Nozes e Vozes, Potencialidades na Nutrição, que o Alisson entrevistou uma nutricionista que trabalha com povos indígenas. Então, eu conheço ela. Tu conhece? A Maria. A Maria, exatamente. Sim. Então ela mostrou assim o quanto que as populações indígenas, olha aí. O quanto que as populações indígenas estão assim sendo extintas por falta de estrutura ou organização ou até mesmo propositalmente do governo, sabe? Para quem quiser ouvir aí, gente, é o episódio 37 aqui do podcast, que foi lançado recentemente, que tem toda essa entrevista do Alisson com a Maria. E com a Cuiá também. Isso, muito obrigado. A Cuiá tava junto. Uma agente de saúde indígena, né? Isso. É projeto, né, cara? É projeto, assim, não é ausência de Estado, pelo contrário. É projeto isso, né? Não é incompetência. Esse papo que agora até o censo recém, né? Mas até então, olha o orçamento para fazer o censo do IBGE, gente. Que é isso? E é isso, Estado que não produz dados, Estado que não conhece sua população, não faz política pública. É inaceitável que a gente, agora mesmo, para a própria campanha de vacinação, com dados de 2010. A população é a mesma. Então, como é que a gente vai... Tu não produzir dados é tu não saber quantas casas estão em situação de pobreza, quantas pessoas estão em situação de rua. Aí isso impacta em aluguel social, em benefício como o programa Bolsa Família. Então, se tu não produz dados, se tu não conhece a população, tu não faz nada, tu não faz política pública. Então, é projeto, é vontade de que seja assim. Então, é muito duro, eu acho, que a gente está vivendo, muito duro. Eu acho que algumas coisas acontecem, acho que algumas pessoas vão se dando conta, mas eu acho que é importante, assim, quando a gente debate, né? Que bom que a gente está fazendo esse debate aqui, que é para instigar, porque a gente também não tem resposta, né? A gente vai se organizando com aqueles que a gente tem afinidade, com aquilo que a gente se reconhece, onde a gente pode estar na luta, mas é importante o debate também ampliar, para a gente poder conseguir pensar mais coisas, assim, o que a gente, para além de uma eleição, sabe? Para além. Ainda bem que a eleição já é ano que vem, mas para além disso. Porque, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, que foi aprovada em 2016, vai estar impactando até hoje. Se não existir a revogação disso, o que vai ser do SUS? Já está sendo subfinanciado, né? O NASF já está perdendo financiamento, a educação. Então... Aí a gente já tem ataque ao guia, ataque ao SUS, ataque ao PNAE, isso aí. Mais a pandemia, somado tudo isso, né? Então... é muita coisa para estar olhando também. É muita notícia para estar também seguindo, assim, acompanhando, né? É bastante coisa. Dá uma assustada, assim. Todo dia uma coisa diferente. Às vezes eu tenho essa sensação. Todo dia vai vir uma notícia que vai dar ruim. E que vai sobrepor outra, e outra, e outra, e outra, né? Porque vai indo muito rápido, assim. E às vezes dá a sensação de que todo dia vai vir uma notícia diferente que vai atacar outra coisa nossa, né? Vai atacar mais um direito que é nosso. Mas é indo nessa linha, assim, da gente defender a revogação da Emenda Constitucional 95, porque é isso que embarrera muita coisa, né? E que a gente já vem desde 2016 falando, debatendo e lutando contra isso. Até na URGS, lembra? Vários debates
sobre isso. Desde lá. Desde lá, porque todo mundo vinha avisando, né? E aí agora a gente está sofrendo real o impacto disso, né? Precarização, trabalhadores sendo precarizados. Sim, porque mesmo sem a pandemia isso ia estar muito ruim. A pandemia agravou uma coisa que já estava acontecendo, né? Não é uma coisa que a pandemia causou, necessariamente. Muito de acordo com os dados que tu trouxe, né? Eu queria trazer, então, essa outra pesquisa que eu estava falando antes, que é um estudo mais recente em momento de pandemia, né? 2021 e tal. Nessa pesquisa, que inclusive esses links das pesquisas, dos sites, a gente vai colocar lá no nosso site, quem quiser acessar para ver os números, para ver tudo completinho. A gente está só falando aqui alguns dados mais gerais. Mas nessa pesquisa da Universidade Livre de Berlim, com a UFMG e com a UNB, eles trouxeram que quase 3/5 dos domicílios brasileiros apresentaram algum grau de insegurança alimentar no último quadrimestre de 2020. Falaram, então, sobre essa questão de diminuição de consumo de carnes e frutas e que a situação mais grave está no Nordeste, em que 73% das casas registraram insegurança alimentar nesse período. E aí, depois disso, vem o Norte, com 67%, depois vem o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul, o último colocado, mas com 51%. Então, mais a metade da população das regiões, né? São esses os dados também complementares àquela pesquisa que eu falei do auxílio emergencial e da compra de carne e tudo mais. E vai de encontro com os outros dados, né, que eu tinha falado. É isso, é muito próximo. O que eu esqueci de falar era a respeito, que tinha a ver também, é a respeito do perfil da população, né? Desse da pensão, o perfil da população, quando eles estavam mostrando os dados, né, é que ele permanece e também mostra a questão das desigualdades de raça, gênero e a baixa escolaridade. Que as pessoas, né, com baixa escolaridade, mulheres, e quando são mulheres negras, a insegurança alimentar é maior. E aí também, a insegurança alimentar grave é 4 vezes maior entre as pessoas com trabalho informal, comparado aos que têm trabalho formal, e maior ainda nos que são desempregados. Que é isso que a gente estava falando, né? Como que a gente vai lidar com a pandemia, isolamento, enfim, com a galera que não está no trabalho formal, né? Que sai de dia, faz o dia, né? Então, isso só se agrava mais. Daí tu para pra pensar, qual que é a diferença, assim, é a carteira de trabalho, sabe? Que é uma lei fundamental que garante o mínimo pro trabalhador. Daí aí fica mais, de novo, mais latente a disparidade entre o mínimo que um ser humano precisa para se manter vivendo na atual sociedade e quando ele não tem o que acontece. A gente acaba tendo essa situação que a gente vive hoje em dia, assim. E a gente teve há pouco tempo uma tentativa do governo de privatizar uma coisa que já existe, né, no SUS e tal. Então, assim, o que eu percebo é que o projeto, né, essa falta de projeto, na verdade, que o que a Mari falou faz sentido, é o projeto. Porque eles querem garantir várias questões relacionadas à atualidade sem deixar nada para depois, assim, sem nenhuma garantia para a população em si, sim para alguns setores específicos, de novo, né? Repetindo que existe uma realidade de um lobby pernicioso dentro da política nacional que acaba afetando as nossas estruturas sociais. Só que, querendo ou não, isso é meio que consentido, assim, eu percebo que existe de certa forma, dentro do nosso extrato social, essa percepção de que isso é real, sabe? Só que aí é que tá, é que nem a gente gravou um episódio com a Nutrissocial, a Natália, e a gente conversou sobre população em situação de rua, e o quanto que a sociedade, ela faz força para não ver as pessoas que estão em situação de rua, porque ela não quer enxergar que existe uma pessoa ali que ela carece das mesmas necessidades que ela. Na verdade, ela enxerga de uma maneira opressora que o Estado acaba provendo para ela. Então, da mesma forma,
eu observo, assim, que existe essa visão de que o Estado, ele tá retirando todas as garantias de acesso a direitos que que as populações, elas vinham tendo dentro dos mecanismos de segurança e direito da Constituição. Só que é uma coisa meio revanchista, sabe? Tipo, não, isso daí eles não merecem, bem feito, tem que ser meio que revanchista meritocrática, tem que garantir, tem que conseguir por conta própria. Sim, Então total. é uma coisa assim, é uma palhaçada no fim das contas. Que é o discurso liberal, né? Exatamente. Isso, de achar que cada um fica dando solução individual para problema que é coletivo. Isso, a pandemia não é tudo de tudo. E aí é muito difícil, assim, você precisa se proteger. Beleza, se eu tiver condição de estar em casa sem passar fome, todo mundo vai poder ficar. A questão é que o Estado, né, oprime de outras formas. E aí a necropolítica que a gente estava falando, né, partindo do controle de alguns, né? E aí é o que a gente tem vivido, e acho que 2020 mais do que nunca. Ai, que papo triste, né? Não, e é assim, ó, a gente começa a se dar conta de outras coisas, sabe? Por exemplo, tem toda uma lógica imperialista nisso, assim, de que o brasileiro, ele importou muito aquele bagulho do American Dream, assim. Então, ele quer ser o empresário mega rico, que vai ter sua corporação. Daí ele tem, sei lá, uma padaria, ou uma loja de camisetas, ou qualquer outra coisa que ele consegue garantir o mínimo possível, que mistura a renda que recebe com o que ele deveria estar recebendo de salário, compra um HB20 e acha que ele já é esse empresário. Tem uma romantização do empreender, né? Eu tô nesse mundo. Eu lido com empresas todos os dias. Eu sou autônoma. Mas tem uma romantização muito clara do empreender, assim. É uma solução para algumas pessoas, enfim, é um caminho que muitas pessoas seguem e que muitas pessoas têm sucesso, sim, em questão de crescimento, evolução e até financeiro, mas não é fácil e não é necessariamente uma solução que é igual para todos, né? Porque não é igual para todos. E tem muita coisa envolvida, assim, eu tô dos dois lados, então eu tô do lado eu tô vendo as notícias de desemprego por empresas que fecham e eu tô do lado das empresas que fecham. Eu tive muita empresa que eu tinha contato que fechou. E eu sei que aquelas pessoas que são os empregados daquela empresa estão aí tentando achar emprego. E eu também sei que os proprietários dessa empresa também estão aí. Porque o principal, o ganha-pão delas fechou, né? E muitas pessoas têm, sim, empresas que a gente tem que olhar com os olhos bem abertos. Mas muitas pessoas julgam também esse lado do empresário, mas tem as pequenas empresas, as pequenas coisas, os pequenos locais. Esses são os que nos preocupam. Esses têm que continuar tentando ganhar a vida na padaria, na confeitaria, nas entregas, nas encomendas. Porque isso ajuda muita gente e ajuda eles também, né? Mas é muito complicado, assim. Mas tem uma romantização certa, assim, de que, largue tudo, empreenda uma questão de narrativa, você vai ganhar rios de dinheiro. Uma narrativa, assim, que impera. É um discurso que não bate com a realidade, não é assim a vida. Eu acho que é a coisa da narrativa mesmo. E é esse pequeno que vai estar sofrendo as maiores consequências agora, né? Porque também está sendo consumido pelo próprio mercado. Isso a gente vê com as livrarias, por exemplo. Livraria de bairro que acabaram fechando porque as grandes, enormes, estão tomando conta desse mercado, porque é mais fácil comprar pela internet, né? Então, exatamente. Não tem nem como competir, né? Porque os valores são muito mais baixos. E não é nem que nesse caso das livrarias, né? Não é nem as livrarias grandes oprimindo as pequenas. É também em essas vendas online de grande acesso e grande quantidade de coisa. Por exemplo, a Amazon finaliza com as grandes livrarias, inclusive. Porque tu vai pegar o valor na Amazon e na Saraiva, que é uma grande livraria do Brasil, e não se compara. Então, até a Saraiva está sofrendo por conta disso. Então, essas grandes revendedoras, essas grandes empresas de venda online, estão finalizando com muita gente, do pequeno ao grande, né? Então, do setor de alimentos também, né? Aí acaba que... Exatamente. Até do mercado, tem o maior que vai consumindo esses lugares. E aí
é o que a gente tem vivido, assim, né? Acredito que a quantidade de estabelecimento, de restaurante que acabou fechando também agora na pandemia, não é pouco. É muito grande. E também tem uma questão da narrativa da própria pandemia, assim, né? Principalmente naquele início, a gente descobrindo como é que as coisas funcionavam, os cuidados a serem tomados. Os grandes supermercados, eles têm como oferecer uma estrutura, como eles são maiores, muitas vezes mais segura por conta dos grandes corredores e, enfim, até de conseguir comprar muito álcool em gel e tal. E aí os pequenos mercados ficaram de lado, porque as pessoas não tinham segurança em ir lá, né? E isso também atingiu, assim, os pequenos mercados e as feiras. A gente já falou até disso uma vez, né? Falo das feiras, serem uma opção ao ar livre e tal. Mas e os pequenos mercados de bairro, né? Esses não conseguem abrir o corredor e fazer com que cada pessoa entre, não é muito fácil. Então, até isso teve de intercorrência para essas pequenas empresas, né? Só que eu fico pensando, assim, o quanto isso é complexo, né? Porque são várias escalas, assim. A gente tá falando que toda essa questão narrativa da romantização da estrutura, do pensamento do empreendedorismo, da meritocracia em última instância, né? Que é a ausência dos direitos que deve ser garantido e sim a pessoa fazer por garantir. O quanto que é complexo na medida que a gente chegou num estágio que as pessoas estão trabalhando por conta. Elas estão se virando. Daí tu enxerga muitas pessoas fazendo iFood, Uber Eats, de bicicleta, de skate, patinete, sei lá, a pé, correndo. Porque assim, ó, é o mais latente, fora o ambulante, fora a pessoa vendendo as suas paradas, assim, é o mais latente. Porque tu enxerga as pessoas de um lado pro outro, né? E daí tu vê, por um lado, o quanto que isso se inverte. As pessoas dizendo, não, olha que legal, olha que bacana, olha que... Só que não é, mano. Não é bacana. Junto a isso com aquela discussão que a gente teve ano passado, exatamente, né, Pablo? sobre a romantização sobre os entregadores. E a precarização desse trabalho e todo o problema que teve, né? Isso. O episódio 20, para quem quiser ouvir, é um episódio que a gente falou sobre isso, de além dessa romantização desse empreenda e seja muito feliz e rico, mas também com a precarização dos aplicativos de entrega associado, claro, à pandemia, porque como tu falou, é muito complexo, são muitas coisas, né? Então, vale a pena, inclusive, ouvir esse episódio que linka muito com o que a gente tá falando aqui. E que continua sendo a saída para muita gente. Vou fazer isso para complementar a renda, porque eu preciso comer, né? E tem as outras... É isso, é pagar o aluguel, é material de escola, porque nesse processo dos entregadores precede até a pandemia, né? Porque é como eu falei, é o que a gente vem falando já, né? Disso... vai perdendo emprego, vai sendo cada vez mais difícil, E agora, no final do ano passado, eu não vi o dado atual desse ano, mas até o final do ano passado, o índice de desemprego no terceiro trimestre de 2020 foi o maior já registrado desde 2012, na série histórica, né? Então, já vem vindo de uma forma onde as pessoas vão se virando. E aí, quando a gente fica tentando, às vezes, por falta de alternativa, ou falta da gente pensar um pouco, né, em se organizar enquanto classe, de tentar sozinho, né, alternativas individuais para problemas que são coletivos. O desemprego é um problema coletivo, a fome é um problema coletivo. Então, e aí é isso, vamos cada um se virando, como dá, como pode, porque a vida é para ontem, né? Fui pesquisar aqui para complementar isso que estava falando, até fiquei curiosa também. Tem então essa informação de 2020 e aí as projeções que estão sendo feitas pelo Fundo Monetário Internacional levanta que a taxa de desemprego no Brasil deverá subir para 14,5% esse ano, ultrapassando esse ano 2021, ultrapassando a de países como Colômbia, Peru e Sérvia e caminhando na contramão da taxa média global, cuja estimativa é de recuo para esse ano. Então, essa é a projeção que eles fazem para esse ano com os dados que a gente tem até então, né? Ou seja, a única coisa, a gente... eu sei que é péssimo rir, mas é que eu pensei numa coisa assim que não... É a única coisa que vai se parecer com o que o Paulo Guedes diz, que é ter um crescimento em V, é a taxa de desemprego, a fome da população.
sabe? Que a gente tava num patamar antes de que a gente historicamente tinha não tinha eximado a fome no Brasil, mas a gente tinha saído do mapa da fome mundial. O Brasil tinha conseguido o êxito de conseguir sair do mapa da fome, e a gente agora foi caindo ao ponto de que, cara, a gente não tem mais como. A gente saiu da fome e tá entrando na fome e aumentando cada vez mais isso. E daí eu fiquei pensando, assim, sobre essa questão de que o quanto que essa lógica, né, revanchista, assim, da classe média, ela é deturpada e perversa, porque daí tu pega essas pessoas que estão ok, de certa forma, né, e as pessoas já estão precarizadas, daí se qualquer coisa acontece, olha, mas é vagabundo, não quer trabalhar. Não, mas não é essa questão, não é querer trabalhar, é as condições de trabalho. Isso. Né? Porque tu vai normalizando essa condição de trabalho onde a pessoa ela tem que se submeter cada vez mais a situações insalubres, inseguras, onde a vida dela tá cada vez mais em risco. Não é à toa que a gente caiu em 2 anos da expectativa de vida do brasileiro. Absurdo, né? Exatamente. Ai, gente, é um absurdo isso. É um absurdo, assim, a gente conseguiu o recorde, em menos de 1 ano, a gente conseguiu despencar em 2 anos a expectativa de vida do ser humano no Brasil. E isso tudo por causa dessa lógica, assim, narrativa, etc., uma guerra política, tecnológica, uma parada muito, muito louca que a gente tá vivendo. Mas, assim, eu quero dizer que, apesar das coisas serem tão catastróficas e caóticas, ainda bem que a gente ainda tem esses espaços pra gente conseguir conversar. Que nem a Mari falou, isso é importante, sabe? Isso é como se fosse uma força motriz reflexiva. Isso, eu acho muito bom também ter os espaços, né? Que bom que a gente está falando sobre isso. Que bom que vocês já fizeram outros programas falando sobre outros assuntos tão pertinentes quanto, porque eu acho que é isso, é fomentar a discussão nos lugares, da gente poder pensar e criar estratégia. Vou fazer o que com isso, né? Enquanto trabalhadora da saúde. O que eu faço com todas essas informações aqui que eu estou falando, que a gente está discutindo, para além do meu local de trabalho, para além do lugar que eu vou trabalhar, né? Enquanto da sociedade que eu espero. Né? Qual é a parte que eu posso fazer, né? Como que eu quero que eu consigo. Como que eu me organizo para que consiga, né? Então, acho ótimo, assim, que bom que a gente pode fazer esse debate todo. Muito bom. Bacana. Mari, eu fiquei com uma curiosidade, assim, bom, tu morou quase a vida toda em Porto Alegre, né? Me corrige se eu estiver errado. Nem toda, eu morei 8 anos só em Porto Alegre. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Da onde? Nasci em Palmeira das Missões. Bem longe, né? Bem longe. Bem longe. E morei em outras várias cidadezinhas por conta na época do trabalho do meu pai. A gente se mudava muito. Então, eu morei em cidades bem pequenininhas, tipo Joias, Tia Rita, aí naquela região de Juí e tal, né? E fui morar em Porto Alegre em 2011 e aí fui pra fazer faculdade e tal. Foi pra fazer a faculdade que tu veio. Uhum. Tu achou muito diferente, assim, a questão da vulnerabilidade que tu encontrou no Rio que tu via principalmente em Porto Alegre, né? Que a gente tem alguns locais de extrema vulnerabilidade em Porto Alegre. Sim. Achei tudo muito diferente aqui. Primeiro, o tamanho da cidade. Porto Alegre, mesmo sendo uma capital, tem 1,5 milhão de habitantes. Rio de Janeiro tem 7 milhões. 7 milhões e meio, na verdade. Então, é muita diferença. É muita diferença. As distâncias, né, muito longe. Então, tem o trem, tem o metrô, tem os ônibus. E aí, a galera de trem levar 2 horas para chegar em tal lugar. Assim, as distâncias muito grandes, vai para o outro. Uma por conta da própria geografia da cidade, né, que tem muito irregular, no sentido de que tem muito morro. Então, tem que fazer o viaduto atravessando um morro, assim, né, enorme. Então, eu acho que os bairros acabam ficando mais distantes porque tem que contornar várias coisas, né? E o outro lugar, eu acho que foi a coisa da violência subjetiva também, né? A questão do armamento, que eu não tinha visto ainda em Porto Alegre, passei aqui, né? Um armamento mais
uma polícia mais ostensiva, um policiamento ostensivo, um armamento mais ostensivo que não tinha em Porto Alegre. A diferença que eu acho também de Porto Alegre é que a periferia ela é periférica. Por mais que tenha diferenças entre os bairros mais central, Cidade Baixa e tudo mais, os bairros, né, com maior situação de vulnerabilidade, eles são periféricos de Porto Alegre. Aqui no Ou Rio, escondidos, né? ou algumas coisas. O próprio lugar que eu trabalhei era um lugar ali bem perto do shopping, então, enfim, aí, né? Mas aqui não. Sim. Em todos os lugares, da Zona Sul, onde é a área mais rica da cidade, até eu moro na Zona Norte, até aqui nas favelas da Zona Norte, Zona Oeste, e aí cada bairro é muito diferente, assim, inclusive o sotaque das pessoas, eu dizia isso para as minhas colegas, cada um de vocês tem um sotaque diferente, cada bairro tem um sotaque diferente, muito engraçado. Então, é a configuração da própria violência também, assim. Não que essa coisa de que o Rio de Janeiro é violento, não é isso. Tem uma coisa que é subjetiva, de ver a arma, por exemplo, né? O policiamento ostensivo, o tempo todo vigilante, de uma forma mais opressora, eu achei. Mais violento nesse sentido. E isso também, para mim, foi bem diferente. E sem contar a configuração, né? Porto Alegre não teve um processo de favelização como teve aqui. E também por conta da própria geografia da cidade. Exatamente. Então é um pouco diferente, assim, eu achei bem diferente. Porto Alegre meio que foi acontecendo na medida que as coisas foram se dando, assim, né? Tu tem alguns setores da cidade que são misturados com algumas regiões que seriam periféricas aí no Rio de Janeiro, né? Daí tu olha de um lado e tem, sei lá, umas mansões aqui, tipo Zona Sul de Porto Alegre. E daí do outro lado tem... A Thay pode falar melhor, assim, ela tem mais propriedade, ela mora na Zona Sul. Eu moro numa rua que ela é muito engraçada, assim. É uma rua pequena, não nem um pouco longa, assim, mas ela é uma subida. Então, lá no topo, nós temos casarões enormes, assim. Aí a gente desce um pouquinho, tá no meu condomínio, que é um condomínio que tem 12 prédios de 4 andares, então aqueles condomínios mais populares. E aí a gente, logo depois do meu condomínio, desce e tá na Cruzeiro. Então, é uma mudança muito brusca. E mais um pouquinho pra direita tem o Barra, que é um shopping grande aqui em Porto Alegre. Sim. E a gente tá sempre, enfim, eu moro aqui desde sempre, e a minha janela eu consigo enxergar ali a Cruzeiro, e a gente acompanha essa reforma que tá tendo aqui numa rua, na rua que a gente, como é que a gente chama? A Tronco. A Tronco. Isso, a reforma da Tronco, para transformar essa rua numa rua que seja de maior acesso, né? Porque normalmente ela é usada por moradores aqui em volta, a gente usa bastante. Mas eles querem transformar numa grande avenida, para cortar a cidade e ter novos acessos à Zona Sul. Que normalmente usa só um outro caminho e que tem muito engarrafamento, enfim. E aí, durante a pandemia, eles seguiram fortes na reforma e o quanto que isso está mudando aqui em volta. E também numa tentativa de tentar deixar mais acessível até aos olhos das pessoas, né? Das pessoas se sentirem mais seguras de atravessar a Tronco e chegar, por exemplo, no Barra e nessas casas, nessa Zona Sul que tem uma grande riqueza também, né? Assim, uma classe mais alta que utiliza e tal. Não tem um pouco também de alguma questão relacionada à especulação imobiliária, assim, porque, né? Total, assim. Ele agora tá construindo como é que é o nome? O Pontal ali, que é um prédio que vai ter... Tu vai observando, assim, que tem essas coisas assim... essa tentativa de começar a trazer a classe alta pra cá e, enfim, utilizar desse espaço e tirar esse espaço de quem mora aqui há muitos anos, como daí tu já vê como é que funciona essa questão de Porto Alegre, assim, né? Que as coisas meio que vão acontecendo, meio que vão sendo empurradas, daí... Tu tem, sei lá, uma comunidade histórica ali que resiste com suas casinhas, seu jeitinho ali, enquanto tem uns casarão na volta, assim. Exato. Dando um jeito, né? Há uns anos, quando começaram porque essa reforma da Tronco acontece desde o começo por gente, eu acho, ela acontece. Mas há alguns anos eles fizeram tentaram dar uma rapidez nessa reforma e muitas casas foram destruídas, assim, porque eles tinham que abrir espaço para a rua, não é mesmo?
Então, as casas foram tiradas dali, e aí as pessoas que moravam naquelas casas tiveram 2 opções, ou recebiam um valor para eles virarem com esse valor, ou eles iam para casas do Minha Casa Minha Vida, né, que ficam em outras pontas da cidade, que, enfim, desconfigura totalmente a rotina daquela família. E aí eles fizeram isso tudo, muitas casas foram tiradas, os caminhos foram abertos e as reformas pararam. Eu acho que isso daí foi em meados de 2011, assim, se eu não me engano. Que tava tendo bastante essa discussão aí. Tá me falhando a memória. Eu acho que foi depois, cara, porque eu já acho que foi um pouquinho mais adiante. Eu já tava morando em Porto Alegre e eu me lembro disso. Teve uma discussão nessa época, né? Eu já dirigia também, passava ali na frente o tempo todo. Porque aí é isso, as pessoas são lançadas lá para um outro canto, onde não tem nada a ver com sua vida. A pessoa que morou 30 anos no mesmo lugar vai ter que agora gestar um outro território e vai... Por causa de uma, entre aspas, urgência de fazer essa rua acontecer para tirar o engarrafamento, não sei o quê. E aí as obras pararam por muito tempo e retomaram há pouco tempo. Então, assim... Eu acho que isso aconteceu em 2014 ou 2015 por conta da... Como é que a gente teve no Brasil? Da Copa. Da Copa, isso, não a Olimpíada. A Olimpíada foi aqui no Rio. A Copa em 2014. Eu acho que foi bem por aí mesmo. Foi nessa época, eu acho. Exatamente. Nessa urgência, nessa rapidez que tinha que ter e tal. Tem BRT, né? Que tá pra sair ainda. Tá pra Copa de 2014, o BRT tá pra sair ainda em 2020. Tá paradinho ali, né? Tá bonito. Ô Mari, uma outra coisa assim, agora mudando completamente de saco pra mala, e a comida aí, Mari, vamos falar de gastronomia. Eu quero saber de boia, Mari, me conta. Cara, olha, não, como bem, bebo bem, tudo isso, né? Mas eu também achei que seria um pouco mais farta essa minha experiência gastronômica por aqui, te juro. Achei que tem uns restaurantes, mas é que eu gosto de conhecer, também tem isso, né? Eu gosto de conhecer lugares diferentes, restaurantes diferentes que eu não conheço. Adoro conhecer lugar novo, comida diferente e tal. E aí teve algumas experiências, assim, né? De em alguns lugares bem conhecidos aqui e tal. Em vários bairros, né? Mas tem lugares que são bem tradicionais. Tem a Cadeg, que é como se fosse um mercado público, não como um de Porto Alegre, assim, um pouco diferente, muita planta e tá. Mas tem lugares bem bacanas ali, vários pratos, tem muitos vinhos, plantas e tal. Ele é um mercado que tem várias saudades, assim. Mas é meio que um mercado público, mas não tão público que nem o nosso, que nem o de Porto Alegre. Um mercado público não tão público. Ele é um pouco elitizado, assim, mais ou menos. Eu acho. Mas eu acho que o mercado público de Porto Alegre, mesmo tendo algumas questões, tem coisas que são mais acessíveis. Exatamente, Tem coisas que não são acessíveis lá, mas tem muitas coisas que são. E aqui, mais ou menos. Aí as vistas, né? Restaurantes com vistas, né? Para Pão de Açúcar, enfim. Essas partes muito boas, assim. Mas eu achei que talvez eu fosse ter outras mais... Muito boteco, que eu moro em Vila Isabel, que é um bairro bem boêmio mesmo. Tem a quadra da escola de samba aqui pertinho. E tem um quadrilátero, assim, que é chamado, que tem vários bares, um bar do lado do outro. Eu moro nessa rua. Então, é um bairro bem boêmio, assim, que pude também conhecer tudo. E também esses botecos da Tijuca, que tem alguns conhecidos que eu ouvi falar e tinha vontade de conhecer para saber como é que é. Né? Mas confesso que achei que ia ser um pouco mais farto, assim. Teve alguma coisa muito diferente, assim, que tu sente falta, que não tem tanto aí, ou que tem mais aí, tu não... O meu chimarrão, né? Sim. A erva mate que eu gosto muito de tomar não tem aqui, então quando eu vou a Porto Alegre eu trago, só que agora com a pandemia eu fui muito, muito pouco, né, então comprava por aqui, que tem. Não é o que eu gosto mais, mas tudo bem. Sim, tem poucas opções, né? Muito poucas opções. E o churrasco, né? O churrasco aqui é um pouco diferente também, né? Como assim diferente? Como é que eles fazem na grelha?
fazem na grelha, mas se fosse na grelha, só grelha, tá tudo bem? Tudo bem. A questão é que faz um pouco fogo e o corte muito fino, porque vai pegar a peça da carne e corta muito fino. Fica seca, fica... esturricado. Sabe? Fica ali meio que cozinhando, tipo, né? Um fogo bom. Pode até ser na grelha, mas um corte mais grosso, né? Pra não ficar seco, fica aquela carne suculenta. Também, fica selada por fora e suculenta por dentro. Não rola muito. Eu fiz alguns aqui para as minhas colegas de equipe e foi sucesso, deu tudo certo. Cara, mas fez na grelha? Fez na grelha? Fiz na grelha, porque não tem espeto, né? Mas é isso, eu faço até se não tiver churrasqueira, a gente pega uns tijolos e monta, né? É muito louco, né? Isso, como no sul a gente tem churrasqueira a cada em toda X casa, cantos, a gente tem uma churrasqueira dando um jeito com os tijolos. E se não tem, tal, o cara usa aquelas que vem no Correio do Povo lá, sei lá, no Diário Gaúcho, tá ligado? Aquelas de garfinho ali. E outra, eu prefiro muito mais usar a grelha, porque é mais prático lá, espetar, né, o cara... Mas eu consigo fazer também, assim, de deixar suculentinho, sabe? É que é o jeito, né, de fazer agora. também. Cara. Eu também faço na grelha, em Porto Alegre, eu tinha uma churrasqueira pequena, assim, então os espetos que eu tinha também eram os espetinhos menores, então a peça já era menor. Mas tudo bem se for na grelha, mas é isso, fazer um corte um pouco mais grosso, porque ela não fique seca, né? E aí aqui a galera, é isso, fica meio passada. Mas, qualquer coisa... É engraçado que eu não como carne já faz uns 2 anos, né? Mas comia churrasco todo final de semana, como os gaúchos. A gente fazia aqui em casa. E eu era muito da carne bem passada, fina. Então talvez eu fosse gostar. Esse é o teu churrasco, Tânia. Cara, eu não era a pessoa da carne ao ponto pra mal passada, suculenta. Eu sempre fui meio, não sei, sempre gostei da carne meio carvão, como as pessoas gostam de tirar sarro de mim. Não, eu gosto da carne. Então, talvez eu não fosse estranhar tanto. Eu gosto mal passada, suculenta. E óbvio que eu também senti essa diferença. A gente come muito mais carne aí, né, do que o pessoal come aqui, inclusive no próprio churrasco. A carne tá ali, mas tem muitos outros acompanhamentos, assim, além de pão com alho, farofa, arroz, maionese, salada de macarrão, mais acompanhamentos, e a carne tá meio ali, assim, né? Eu acho que a gente come muito mais carne também. Aqui muitas vezes o churrasco ali no improviso é carne e uma farofa, e fechou. Uma salada de refeição, batata, né? Ali e já era. No máximo um arroz junto pra dar aquela encorpada no caldinho da carne. Sustância. Mas assim, me chocou bastante, assim. Mas é interessante o quanto esse aspecto culinário, né? Ele diverge de um estado pro outro, assim. Mas enfim, eu acho que quando eu fui no Rio, eu não consegui encontrar uma coisa assim que, eu posso dizer que, isso é típico. Cara, isso aqui, sei lá, tirando o biscoito Globo. A feijoada, aqui tem uma tradição muito de comer feijoada toda sexta-feira. Então, se tu pede uma quentinha na sexta-feira, a quentinha do dia vai ser a feijoada. Nossa, tu vai no restaurante, tem o prato do dia. Muito da sexta-feira, assim, né? Então, sei lá, vai no restaurante, tem as outras opções, mas tem do dia que é a feijoada, na sexta. Legal, então, isso. Tem lugares que são bem tradicionais, assim, né? Mas eu também senti a mesma coisa que tu, pá. Por isso que eu disse, assim, que eu confesso que achei que ia ser um pouco diferente, assim, mas também achei que... Bacana, assim, que é bom também, né? Porque, afinal de contas, a gente aqui no Sul, qual é a nossa grande tradição? Tomar chá na cuia e comer carne assada, né? As bergas. E pinhão. As bergas no sol. Pinhão no inverno, que é coisa dos nossos indígenas, assim, tipo, que legal. Nossa, pinhão. Começou a hora do pinhão. Eu tô com uns quilos de pinhão aqui em casa. Nossa. Comprei da minha colega lá na Serra. É o nosso momento. É uma maravilha. Enchi o bucho de pinhão esse final de semana. Coisa mais boa. Sim. Assim, Tayana, vamos para aquele momento? Vamos, momento casca de nós. Momento indicações para finalizar o nosso programa. Começando pela Mari, então, que é a convidada. Mari, tu tem alguma indicação pro pessoal? Tenho algumas.
Pensei em 2 livros. Um é o Necropolítica, do Achille Mbembe, né, que ele fez. Tem uma publicação de 2006, mas 2016 teve uma outra edição também, que é porque tem a ver com o que a gente discutiu hoje, né, da necropolítica, e nesse livro ele vai trazer isso, falando da micropolítica, do controle dos corpos, do poder, pegando uma ideia um pouco do Foucault e trazendo tudo isso, né, nesse livro Necropolítica. E o outro livro da Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano. Esse é um livro que eu não terminei de ler, né, confesso, estou nesse processo, mas eu acho que vale a pena indicar para quem tiver a fim de ter uma outra leitura, porque a gente às vezes, né, tem as leituras muito americanas, europeias, uma ciência que é branca, e a Lélia, ela traz isso de um feminismo afro-latino-americano, né, das mulheres negras latino-americanas, e fazendo essa discussão, que eu acho que é importante a gente estar também vendo dessas autoras. Aí vou indicar também um vídeo, então, uma das pesquisas que eu citei aqui, da Rede Pensan, que tem no YouTube, está na íntegra, as professoras explicando, mostrando todos os dados, que está lá no canal da Rede Pensan, é o debate dessa pesquisa que foi feita, que eu acho que vale a pena. Aqui a gente falou algumas coisas, alguns dados bem por cima, mas quem tiver interesse de ir lá no canal do YouTube da rede e olhar toda a discussão, porque depois teve uma roda de conversa, toda a discussão sobre a insegurança alimentar e nutricional na pandemia, eu acho que vale a pena. E aí eu queria indicar um perfil do Instagram, que é do Culinafro, que é um projeto de extensão universitária da UFRJ de Macaé, onde as professoras e as alunas, né, elas falam da culinária afro-brasileira como promotora da alimentação saudável. Além da divulgação no perfil, elas promovem várias lives, várias discussões. Eu tive o enorme prazer de uma das pessoas que participam do Culinafro ter sido minha colega na residência. Nossa, que massa! Maravilhosa, a Debs, que é muito legal o trabalho que a pesquisa que elas fazem, com a alimentação escolar também, né, o resgate de uma memória de alguns quilombos, né? Enfim, acho que olhando lá no perfil dá para conhecer um pouco melhor, mas é muito legal. E aí, de outros 3 coletivos que atuaram muito no combate às consequências da pandemia nesse processo, que é o Abijá, que é a galera lá do Jacarezinho, que eu pude estar perto, o Macacos Vive, que é do Morro dos Macacos, que é pertinho aqui da minha casa. Inclusive, nesse final de semana eu estava lá com essa galera, numa ação de cestas, enfim. E a galera da Frente Cavalcante, que é outro bairro aqui da Zona Norte também, outra favela, que a galera teve muitos outros, né, mas estou citando esses 3 que foram os que eu tive mais contato nesse meu tempo aqui, até então. Que eu acho que vale a pena acompanhar o trabalho do pessoal nesse processo de estar divulgando seus trabalhos, e também vão lá, eles falam dos seus territórios e de como tem sido. É isso. Posso. Aproveitando que a Mari indicou... Mari, eu vou comprar esse livro, Mulher do Céu, da Necropolítica, porque há um tempo eu comento aqui sobre necropolítica porque eu sei do conceito, assim, eu não sei o que é a base, da onde que surgiu, por que existe esse contexto de pensamento, né? Essa leitura da sociedade. É bem interessante, fiquei bem instigado para comprar esse livro e ler, assim. E aproveitando que tu falou, assim, sobre literatura mais norte-americana e tal, enfim, eu acabei voltando para um autor norte-americano porque eu acho ele fantástico, que é o Carl Sagan. Senhor Carl Sagan, eu voltei pro livro e tô, assim, nesse processo, que nem tu falou, assim, tem uns livros que não dá. Tu tem que ir insistindo, né? Tu vai lendo um pouco, digerindo e amadurecendo. Eu tô lendo O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É um livro bem interessante. Eu pensei em voltar para ele, porque eu já tinha tentado ler ele há um tempo atrás. Logo depois que eu assisti aquele seriado documental que tem da Globo, que eu já indiquei aqui,
que é sobre o João de Deus. E ele fala bastante sobre essa questão assim, de charlatanismo, sobre como pseudociência afeta a sociedade, que é uma questão bem complicada. Eu dei o pontapé inicial porque, casualmente, eu terminei de ouvir, que aí já fica a minha outra indicação, o Retrato Narrado, que é uma série documental também em podcast, que foi lançada no Spotify, produzida pela Rádio Novelo, da repórter Carol Pires, que fala sobre a história do Bolsonaro. Ele conta esse podcast, né? A Carol Pires, ela fez uma longa viagem até a cidade que o Bolsonaro nasceu, se criou e fez toda uma trajetória histórica, analisando historicamente o contexto social do porquê que essa figura que a gente tem hoje na presidência, ela é assim, mas de uma maneira pontual, assim, ela coloca, olha, o processo de, mais ou menos como a gente estava falando, assim, o processo de desenvolvimento na infância dele foi com base nisso, assim, o pai dele fez isso, 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 e daí ela vai avançando dentro da história desse indivíduo e vai vendo que não tem como ele não ser uma pessoa muito bizarra. Não tem como ele não ser uma pessoa muito bizarra, que ele é, e tá aí. E, consequentemente, existe muito do porquê ele é e como ele age no passado dele. Tem uma frase que é homônima, que eu não sei se ela é real, normalmente os professores de história falam, né? Que tu precisa conhecer o passado para entender o futuro. E muito do que a gente tá vivendo hoje já estava escrito no passado do Bolsonaro, assim. Ela é uma coisa assim, é um pouco difícil, mas é interessante de escutar. É interessante de escutar porque ela dá, assim, uma perspectiva de que talvez a gente tenha um futuro melhor. Perfeito. Mais algum babo? Não. Eu vou seguir, então, nas indicações de livros. Olha, a gente tá muito... Ai, que gente leitora! Pelo amor de Deus! Ai, muito leitores! Não tem um filme, não tem um seriado aqui. Não, porque assim, ó, vou ser bem sincera com quem tá ouvindo. A gente tá gravando PF atrás de PF, papo feito atrás de papo feito, que é o episódio que a gente dá indicações. Então, agora, eu tô, assim, eu fico pensando, quando a gente vai gravar, fico pensando, o que eu vou indicar essa semana? Minha vida não tá mudando tanto assim, sabe? Indica eu só tô pinhão, fazendo as mesmas Tayana. coisas. Eu indico pinhão. Não, mas eu consegui achar uma coisa na minha cabeça aqui pra indicar, que eu realmente gosto muito, que eu acompanho, e que pra quem tem como tentar se aproximar e, enfim, acompanhar pelo menos, que eu acho que é legal pra descobrir novos livros, que são 2 clubes de assinatura, que eles estão crescendo muito, os clubes de assinatura de livros, né, que tu paga um valor, chega um livro na tua casa todo mês, novo e tal. Não é para acesso para todo mundo, mas para quem tem interesse em literatura, para quem já investe muito em livro, eu acho que esses 2 clubes valem muito a pena, porque especificamente esses 2 trazem livros que a gente normalmente não tem acesso em livrarias comuns, tipo aqui pra gente a Saraiva, enfim, a Cultura. E além disso, as edições são magníficas, também tem isso, os livros são lindos. Que é o seguinte, tem a Tag, que é, eu acho que uma das maiores, uma das mais divulgadas, enfim. A Tag, ela tem 2 formas de tu assinar Gente, não é uma propaganda, tá? Eu tô falando do jeito que eu lembro, porque eu já assinei uma época. Tem 2 formas de tu assinar lá, tem 2 clubes, digamos assim. Tem o Curadoria, que eles pegam um autor, tanto do Brasil quanto de todo lugar do mundo, para ser o curador daquela caixinha que vai chegar para os assinantes, para falar de um outro livro, para indicar um livro. E se esse livro não veio para o Brasil, eles trazem então para o Brasil. E o Inéditos tem essa cara também de não ter um curador, o Tag Inéditos, mas de ser uma edição inédita no Brasil. Então, o que isso acaba causando? Acaba trazendo muito livro de realidades que a gente não tem tanto acesso nas maiores livrarias daqui nacionais, né? Não são best-sellers, mas são histórias incríveis. Então a gente tem muita literatura africana, muita literatura de mulheres, muita literatura da Ásia que não chega para cá. Então são livros muito interessantes. E para quem não quer também assinar, porque é um valor mensal, tem como comprar os kits passados. Então dá para ler lá todas as sinopses e ver, esse aqui é muito interessante, eu quero muito.
Então eu tenho alguns deles, eu também compro de vez em quando avulso, assim, mas para conhecer essas realidades muito diferentes. E para não ficar só numa marca, né, numa assinatura, eu também indico a UBU, que ela foi lançada em 2016, e aí eu vou ler o resuminho, porque a UBU eu nunca assinei, eu só acompanho, minha mãe assina, só acompanho o trabalho deles e vou ler como é que eles se apresentam, tá? A ideia é participar de um debate contemporâneo, publicando, sobretudo, nas áreas de antropologia, filosofia, psicanálise, literatura clássica, design e artes visuais. Então, a ideia é trazer livros também, de fundo de catálogo universitário, de participação ativa em debates e de produção de edições diferenciadas, né? Assim, nesse sentido de serem livros lindos. Então eu indico seguir esses dois, acompanhar o que está saindo, o que está vindo. Eles também trazem pela primeira vez livros de pessoas que depois começam a ser mais publicadas no Brasil. Então vale a pena, assim, para ter uma ideia mais geral de literatura e não só o que chega no Brasil de best-seller pelas grandes livrarias. Muito legal. Fizeste tuas indicações, Tayana? São essas. Tá, então assim, ó, para os jovens que estão me ouvindo, que não gostam de ler, eu vou dar um escapismo para vocês. Eu e minha divina, maravilhosa esposa assistimos um filme na locadora vermelha, Netflix. Locadora vermelha. É um filme interessante, fica indicação para vocês duas se não olharam ainda, é um filme que se chama Fuja. Ele... eu vi. Tu viste? Ele é um filme interessantíssimo, assim. E a atriz principal, que interpreta a Chloe, a Kiara Ellen, ela tem paralisia mesmo, ela tem uma deficiência ali. Então, ele é um filme que meio que foge desse lance de capacitismo, de que pessoas com algum tipo de deficiência não podem produzir grandes produções no cinema americano. É um filme legalzaço, assim, de intenso, cara. Ele é um filme intenso. Tu fica assim, ó, com o cu caindo da bunda. Basicamente, tu fica realmente assim, tenso. Ele é tenso, porque tu começa, né? Ele começa ali, dananã, daí ele chega num ritmo, te pega pela mão, sai correndo, pula pela janela. É bem bacana. Ó, pula pela janela, hein? Pula pela janela. Então, jovens que querem ver alguma coisinha aí, procurem, deem seus pulos ou achem na locadora vermelha. Muito bom. Eu quero muito ver esse filme. Assista, Tayana, pelo amor de Deus, Tayana. Bota no Discord pra assistir com o teu boy. Beleza, pode deixar. À distância. Não, eu assisti esse filme. E a série que eu tô vendo agora do Netflix é Pose. Vocês já viram? Não. Agora que tu falou isso de série, então eu vou falar. Ela se passa nos anos 80, né? É uma série que fala sobre LGBT, né? Trans, mulheres trans. E fala todo o início da questão das pesquisas, né, da questão da AIDS, do HIV, dos medicamentos, das pesquisas, que era tudo meio incerto, as pessoas às vezes até morriam tomando remédio, porque era muito doido, assim, né, a forma que era tratado. E aí é toda a questão da comunidade LGBT nos bailes, né, de como a comunidade se unia em determinados espaços para conseguir estar bem, né, se proteger, enfim. E aí faz toda uma discussão racial, das mulheres, com as mulheres trans, enfim, é muito legal, bem legal, uma discussão política muito fácil também que dá para fazer a partir dessa série. Perfeito. É óbvio que não tem o mesmo recorte que tu falou, Mari, mas tem um filme que eu acho que é de uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, que é o Clube de Compra de Dallas, que ele fala um pouquinho também dessa questão dessa indústria de medicamentos que começou nos Estados Unidos, né? Enfim, as pessoas tomavam assim para tentar conter, porque não tinha uma política central assim que dissesse, esse é um medicamento tal, tipo Anvisa da vida. Até eles têm, né? Mas eles na época cagavam pra isso, porque aí fala também, a série fala da questão do preconceito, né? Bom, só esse grupo de pessoas é que tá suscetível ao HIV, Exato. Ninguém mais. E aí tem toda a questão do racismo e a transfobia. E aí, como eles se protegiam, assim, né? E elas, assim, as mulheres trans, elas têm casas. Então, é como se elas fossem mães.
e acolhe a galera que estava em situação de rua, que foi expulsa de casa, acolhe nas suas casas, e aí vai se criando uma família. E aí é isso, discutir também família. O que é a família? Família é a gente que está aqui morando nessa casa. Então, a questão de muitas mortes muito jovens, e aí vai passando nos anos 80, indo para os anos 90. Então, né, do movimento de mulheres feministas também começam, tem a questão toda da saúde, né, as enfermeiras que são ativistas também pelo direito da população LGBT ter acesso aos medicamentos, porque também, como é nos Estados Unidos, né, só tem acesso ao remédio que tem grana. Aí a galera que é ferrada não tinha, então é muito bacana, assim, muito, e sem contar toda a cena cultural, o figurino, as músicas, os desfiles, assim, muito bonito. Eu acho massa quando tem, assim, um produto de mídia que ele consegue literalmente trazer uma alegoria, né? Pra fazer um contraponto, pra dar uma mediada, mas mesmo assim ele fala de coisas importantes, ele não fica só nessa questão mais alegórica, assim, né? Quando tu falou, Mari, dessa questão relacionada a como existia e existe, né, um preconceito com relação à doença que é retratada só para um determinado gênero ou orientação sexual, eu lembrei de um vídeo de um canal que se chama... Meu Deus do céu, esse episódio, parênteses, esse episódio está virando só indicações. Tayana, anote tudo, por favor. Eu estou anotando enlouquecidamente. Não, mas assim, é que a gente vai lembrando de coisas que são fundamentais. Pessoas que estão nos ouvindo, assistam e leiam tudo. De um canal que se chama Tempero Drag, tá? Isso, é muito bom. Sim. Esse vídeo, Tempero Drag, é a Rita Von Hunt. Rita Von Hunt, Rita maravilhosa. Von Hunt. Esse vídeo em especial é doença como metáfora, tá? Ela fala de como a sociedade se apropriou dessa metáfora de que o HIV ele era exclusivo para pessoas sujas e que as pessoas ditas de bem não pegavam e não sofriam disso, exceto tinham um câncer, alguma coisa assim, sabe? Porque, enfim, é uma coisa que não tem como tu escapar. Eu tenho outra indicação pra dar, porque eu lembrei enquanto vocês falavam. Então, assim, não vai acabar nunca. Que tem a ver com isso que tu tá falando, inclusive. Tem um filme que chama The Normal Heart, que em português ele foi colocado como Um Coração Normal. A história dele, faz muito tempo que eu vi, tá? Mas é com o Mark Ruffalo, com o Jim Parsons, que faz Big Bang Theory, e a Julia Roberts e tal. A história é sobre o início da crise da AIDS em Nova York, nos anos 80, e com esse foco de que a doença era chamada de câncer gay. Nossa. E aí sobre o ativismo que teve, né, sobre essa pandemia e essa recusa da nação de enxergar os fatos e desses personagens que começam a se envolver nesse ativismo. É muito bom também. Ele é um filme meio antigão, assim... Ele é de 2014. Ah, tá. Acho que eu confundi com o antigão, que acho que o Jim Carrey interpretou alguma coisa. Não. Tô confundindo tudo agora. É muitas indicações pra minha cabeça, gente. Eu não sei se esse filme foi muito divulgado na época. Eu vi por causa que tem o Mark Ruffalo. Só por isso mesmo. Mas no fim marcou muito, assim, por causa do assunto, de como eles trataram. É muito legal. Tá certo, então. Bom, vamos acabar. Bom, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nós da nutrição, nós com Z, ou vocês também podem entrar em contato conosco por contato@nosdanutrição.com.br. Mandem e-mail, falem conosco nas redes, teçam comentários, indiquem outras pessoas. O Nós da Nutrição é uma produção independente. Eu e a Thay, a gente trabalha nas nossas horas vagas, que não são vagas, exatamente, para a gente poder trazer conteúdos como esse que a gente trouxe e conversou hoje com a Mari aqui. Então, Mari, muito obrigado por vir aqui falar conosco e com os nossos ouvintes. A gente agradece um monte por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigada pela lembrança mais uma vez, foi ótimo o nosso debate. Espero que todo mundo que está ouvindo tenha gostado e a gente tenha fomentado aí mais discussões e pensamentos. Muito obrigada. Muito obrigada, Mari, por participar. Muito obrigada para quem ficou até aqui também nesse episódio compridão, maravilhoso. Maravilhoso. E é isso. Até uma próxima.
Então, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo, Mari.